Tem coisas que parecem que foram ruins para você. Tem coisas que parecem que naquele momento Deus te esqueceu ou Deus permitiu. E por que Deus permitiu que algo ruim acontecesse na minha vida? Por que Deus permitiu que algo... Por que Deus permite que algo ruim, às vezes, aconteça na nossa vida? Existem casos e casos, mas Deus me deu uma palavra para essa oração, para esse momento aqui. Você que está aqui agora, você precisa entender que se você ama a Deus, e se Deus tem um propósito na sua vida, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Diz lá em Romanos 8, 28. Lá em Salmo 139, 16, também diz que Deus escreveu a nossa história, mesmo antes de qualquer um dos nossos dias existir. Quando nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então Deus, ele já estabeleceu um propósito. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz para Jeremias que desde o ventre, Jeremias já tinha sido enviado para essa terra com um propósito, né? Para ser profeta às nações. Você vê? Então Deus, ele já escreve uma história mesmo antes do nosso nascimento aqui na terra. E durante a nossa história, algumas coisas que nós não entendemos acabam acontecendo. E por algum momento você pode achar que... Por que Deus permitiu? Você pode achar que Deus esqueceu, né? Mas Deus estava me dando essa palavra para dizer para você que quando você ama a Deus, todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Agora, vamos ampliar a visão e enxergar a eternidade. Enxergar que nós temos uma missão enquanto nós estamos aqui, mas vamos enxergar agora também com vistas na eternidade. Olha o que diz aqui em Romanos no capítulo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Eu já fiz a citação. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora, se nós olharmos aqui um pouquinho antes, no versículo 19, diz que, porque para mim, o apóstolo Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ele continua dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você está vendo? Escute bem. Então, os cristãos em todo o mundo, os cristãos no mundo inteiro, eles estão, de certa forma, né? Na verdade, nós estamos lidando com o pecado, né? Tanto o pecado no mundo, e nós também temos as ferramentas de Deus para vencer o pecado. Agora, a questão é, os cristãos no mundo inteiro, nós estamos vivendo em um mundo decadente, né? Um mundo sujeito às enfermidades e sujeito também ao pecado, sujeito às enfermidades no corpo físico e também o pecado, que é algo também espiritual. Agora, escute bem, mesmo nós estamos em um mundo decadente, Deus não nos chamou para ser pessimistas, não. Deus nos chamou para ser pessoas de propósito vivendo na terra. Deus não te chamou para ser pessimista, pelo contrário, Ele te chamou para você entender que existe um futuro glorioso. Olha o que diz aqui no versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha agora o versículo 21. Na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ok. Nós não podemos ser pessimistas. Por quê? Porque
nós sabemos que nós estamos de passagem aqui nessa terra e que Deus, Ele nos deu a unção suficiente, Ele nos deu as ferramentas suficientes, Ele nos deu o poder suficiente para enfrentar e para lutar e para batalhar aqui nesse mundo. Como eu falo com vocês, uma vez Deus usou minha filha menor, ela falou: pai, os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida, sabe? É verdade que esse mundo está infectado pelo pecado, isso tem afetado até o corpo físico e também o espiritual, mas Deus já nos deu os dons, Deus já nos deu a unção, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu poder para destruir todas as obras do inimigo. Para isso se manifestou, ela voltou, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer toda obra do inimigo. Você está vendo? Jesus também disse em João 10:10, o ladrão vem senão a matar, a roubar, a destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que Deus está falando conosco? Nós estamos em uma breve passagem aqui na terra, sabe? E a consequência do pecado é todo tipo de coisa ruim. Doenças, enfermidades, escassez, miséria, né? E, sobretudo, por causa do pecado também o homem foi separado de Deus. Agora, em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova natureza, uma natureza espiritual. E aqueles que vencem o mundo são aqueles que são nascidos do Espírito de Deus. E o que significa isso? Nós somos o Espírito. E sendo o Espírito, nós podemos nascer de novo, num novo nascimento espiritual. Esse novo nascimento espiritual vai transformar nossa alma e nosso corpo físico. Você está vendo isso? Desde muito novo, desde criança, tinha um autor em um livro que meu pai gostava de ler, que eu comecei a aprender um pouco algumas dessas verdades. E depois de anos sem visitar, eu lembro que em 2016, eu tive acesso de novo a esses ensinos, falando que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. E esse processo de salvação espiritual, emocional e físico, que eu já falei nas orações anteriores, né? Nosso espírito já foi salvo, nossa alma está sendo salva e nosso corpo será totalmente salvo no dia de Jesus. É a tensão do reino de Deus. O reino de Deus já veio, ele está dentro de nós, no espírito. O reino de Deus está sendo implementado. É a transformação do pensamento, da mente, da alma, né? E ao mesmo tempo o reino de Deus virá, porque é o nosso corpo glorificado, 1 Coríntios capítulo 15, só vem no dia de Jesus. Então, nós estamos nesse momento de tensão. E aqui Romanos capítulo 8 está falando da importância, se você ver o contexto, da importância de nós andarmos no Espírito. Esse Espírito que é a garantia da nossa herança. Esse Espírito que nos guia, que muda os nossos pensamentos. Esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está vendo isso? Agora, mesmo o mundo estando em decadência, Deus não quer que você seja pessimista. Pelo contrário, Ele quer nos usar para mudar o mundo. Ele quer nos usar para trazer esperança para esse mundo, sabe? Mesmo nesse mundo tendo, sabe, tantas coisas ruins, quando nós olhamos para Jesus, sabe? Nós olhamos para os novos céus, a nova terra que Deus prometeu. Nós esperamos esse momento onde nós vamos ser libertos plenamente do pecado, das enfermidades, da maldade, né? Mas enquanto isso, nós temos o poder de Deus, nós temos Jesus na nossa vida, e nós temos a unção de Deus para curar os enfermos, para libertar os cativos e declarar o ano aceitável do Senhor, o tempo da salvação que Jesus veio trazer para nós. É cura, libertação e salvação. Ele tem nos chamado e nos dado autoridade para isso. Você está vendo? Então nós podemos agora lutar. Nós podemos agora lutar contra as coisas ruins. Nós podemos lutar contra nós mesmos quando o pecado tão de perto nos rodeia, sabe? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia também diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, mesmo que o mundo está em tempos de dificuldade, e sempre teve. Eu lembro que uma época, apareceu no jornal lá, cada época foi uma coisa. Nós comprávamos o jornal,
Eu lembro que meu irmão às vezes ficava com medo das notícias do jornal, ele era pequenininho. Meu pai falava, ó, meu pai para acalmar, ele falava assim, isso é só para vender jornal, isso é só para vender jornal, né? Então sempre teve as notícias não tão boas, mas a maior notícia que alguém pode receber é a notícia que Jesus está vivo. Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou e hoje ele está vivo. E quando você recebe Jesus, você recebe poder para enfrentar esse mundo e ao mesmo tempo você tem certeza, você tem fé da sua eternidade com Jesus, na sua eternidade com Deus. Você está vendo isso? Eu quero orar por você agora e eu vou orar aqui por cura, eu vou orar agora por fortalecimento, por milagres, por curas, milagres e para Deus te fortalecer, Deus nos fortalecer. Você está vendo isso? É nos tempos de oração que o Senhor nos fortalece. Quando eu fui para começar aqui essas orações com vocês, né, na verdade eu gravava alguns vídeos só e Deus falou algo comigo e eu acabei começando a gravar as orações e eu entrei no conflito de primeira. Eu estava querendo saber se era realmente de Deus. Eu tinha feito um devocional, até indico para vocês um aplicativo da YouVersion. Ele falava orações perigosas. Uma das coisas você fala, Deus, se tem alguma coisa na minha vida que está de acordo com a sua vontade, ok, se não tem, pode tirar. Eu quero viver só, faça em mim conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. E essa é uma oração de libertação, porque às vezes a gente está apegado em coisas que não é para nós, ou em coisas que já passou o tempo, sabe? E eu quero orar aqui, não se apegue a coisas que se passou. Nós não devemos nos apegar às coisas que passaram, ou coisas que era para uma época e não é mais para agora. Talvez até um relacionamento, talvez até um trabalho, né? Foi para aquela época e não é mais para agora. Deus tem uma coisa nova e nós temos essa expectativa, sabe? De ter o nosso corpo glorificado. Mas até lá, até a vinda de Jesus, nós temos o poder de Deus, nós temos a unção de Deus do nosso lado. Meu pai sempre dizia também, ele falava assim, as pessoas falam, eu estou esperando Jesus voltar, já tem uns 40 anos, 50 anos, não voltou ainda. Meu pai falou assim, então está mais próximo agora. Então é essa palavra também que eu tenho para você, parece que não voltou ainda, está mais próximo agora. Então fica firme com Jesus, ele está renovando o seu primeiro amor. É a terceira oração que Deus está falando, fala sobre renovar o primeiro amor, sabe? Fala de eternidade. Então, mesmo que nós estamos aqui nessa terra de passagem, né? Mesmo que esse mundo tem vários desafios, mas, escute bem, nós temos a presença de Deus do nosso lado, a unção de Deus, sabe? Os dons, a graça de Deus, a misericórdia de Deus operando em nosso favor, e os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. No céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, no céu não vai precisar de libertação, não. Você precisa aqui na terra. No céu você não vai ter nenhuma necessidade, você tem necessidades aqui na terra. Então o poder de Deus é para nós enfrentarmos essa vida. E Deus te trouxe aqui para dizer, não seja pessimista, sabe? Eu quero orar por cura agora, pessoas aqui vão ser curadas. Antes eu vou, como o Senhor tem nos direcionado, eu vou declarar o Salmo 91, né? Vou declarar o Salmo 91 e eu vou orar por curas, por milagres, por fortalecimento de Deus. Eu sei que Deus vai fazer algo especial. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada.
nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Pai, cubra-nos com teu sangue agora. Pai, eu peço agora, libera uma unção de curas e milagres. Pai, eu oro agora por intervenções divinas. Pai, eu oro agora por aqueles que estão com batalha na mente, com batalhas espirituais. Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha com libertação. Satanás, o Senhor te repreenda. Pai, destrua agora todo ataque de Satanás, tudo aquilo que se levanta contra o propósito do Senhor na nossa vida. Pai, nós não somos pessimistas, não. Nós cremos na sua palavra. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo com tantas dificuldades, sabe? Com tantas dificuldades, mas nós acreditamos no seu poder. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura. Nós sabemos que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, que o Senhor age, que o Senhor faz, que o Senhor muda situações impossíveis. Eu peço que o Senhor venha agora, de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, agir em nosso favor, agir em nosso favor, agir em favor da vida de cada um que está aqui. Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. Pai, eu não tenho, mas o Senhor tem. Pai, eu confio totalmente no Senhor, no que o Senhor pode fazer. Eu oro agora, fortalece a cada um que está aqui. Pai, continua liberando a sua graça, a sua misericórdia sobre cada vida e sobre cada família que está aqui representada, em nome de Jesus. Pai, libera a sua unção, libera a sua graça, para que nós possamos andar de uma maneira que te agrada. Faça em nós conforme a sua palavra, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp, 199-9588-3146. Aqui eu falo como você venceu gigantes internos e externos e viveu o propósito de Deus para a sua vida, tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Estamos sempre aqui, quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até o nosso próximo encontro. Até lá, existe uma unção de curas e milagres, sabe? Você vai perceber o movimento do Espírito de Deus, o agir de Deus na sua vida. Deus está liberando poder agora na sua casa, na sua vida, na sua família. Recebe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.